bem com vocês? Mais um domingo que estamos aqui, eu estou morrendo de saudades, mas estou confiante que a gente possa se ver em breve aí. Então vamos continuar. A gente viu que esses domingos de julho a gente aprendeu um pouco mais sobre os aplicativos para a vida. Para quem ainda não conseguiu decorar, os aplicativos para a vida são todas aquelas coisas que Deus faz em nós para mudar o mundo ao nosso redor. Nosso aplicativo para a vida de hoje é o autocontrole. Então, não se esqueçam de decorar o versículo do mês, até porque é a última semana para isso, não é mesmo? E ele está lá em Filipenses 1:6 e diz assim: estou convencido de que aquele que iniciou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu já fiz a minha parte e já decorei, viram só? Bom, é isso, crianças. Agora vocês vão ficar com as aulas dos professores e as atividades. Espero que gostem. Um beijo! Oi, crianças, tudo bem? Bom, sou eu aqui de novo e agora a gente vai começar a nossa história. Como a gente viu, hoje a gente vai falar sobre o autocontrole. Então eu queria que vocês tentassem adivinhar o que são essas 3 imagens que vai aparecer aí no vídeo para vocês. Vamos lá? Bom, crianças, às vezes fica um pouco difícil de adivinhar, né? Até porque essas imagens estavam fora de contexto, ou seja, a gente não falou para vocês o que era, ou deu uma dica ou algo parecido. E também elas apareceram um pouco aproximadas, né? Com um zoomzinho aí para vocês. Pode ter sido difícil, mas eu acho que vocês saíram bem. Essas 3 imagens, essas 3 coisas que estavam lá representadas, elas foram utilizadas por Tiago em seu livro para nos demonstrar o porquê e a importância de termos autocontrole sobre as nossas palavras. Vamos ler o que está escrito? Está lá em Tiago 3, de 3 a 9. Ele diz assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. É a nossa primeira imagem, é um freio no cavalo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. É a nossa segunda imagem, o leme de um navio. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do nosso corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha de fogo. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. O que ele quis falar aqui? Ele quis falar que coisas pequenas, como o freio de um cavalo, o leme de um navio ou uma fagulha, eles podem causar grandes estragos e também podem controlar grandes coisas. E ele usou isso para comparar com a nossa língua, porque através da nossa língua a gente pode fazer várias coisas, não é? A gente pode machucar alguém, a gente também pode fazer coisas boas e quando a gente fica calado, a gente evita que muitas coisas aconteçam. É isso que ele quis falar aqui. Bom, agora para vocês verem melhor, a gente vai ver essas imagens completas aí. Então vamos ver primeiro o freio, que o Tiago falou que é para ser usado para controlar o cavalo. Vamos ver aí. Agora a gente tem o leme também. O leme ele pode ser usado para indicar a direção e controlar um grande navio. Vamos ver a foto inteira também. E por último, a gente tem a fagulha. Uma simples fagulha ela pode causar grandes estragos. Vamos ver a foto do que era a fagulha lá. Mas agora você pode estar perguntando: mas Chia, por que eles são importantes? Por que é importante a gente manter o controle sobre o freio de um cavalo, sobre o leme de um navio, sobre uma fagulha? Bom, vamos pensar o que aconteceria se a gente não tivesse controle sobre essas coisas. E a gente vai ver em imagens também. Por exemplo, o freio de um cavalo. Se você não tem controle sobre um cavalo e você não pode frear o cavalo na hora que você quiser, quando você está em cima do cavalo, isso pode gerar um acidente muito sério. E a fagulha? A fagulha, se você não consegue controlar a fagulha, ela vai gerar uma chama. E essa chama fora de controle pode causar um incêndio em uma floresta inteira.
Já com relação ao leme, se você não tem um leme em um navio pode afundar. Bom, mas agora eu queria que vocês pensassem o contrário. O que acontece quando a gente tem controle sobre essas coisas? Quando a gente tem o controle e o freio de um cavalo, a gente pode saltar grandes obstáculos. Quando a gente tem o controle de um leme do navio, a gente pode conduzir esse navio e mantê-lo em segurança. E quando a gente tem o controle sobre uma fagulha, a gente pode evitar grandes incêndios ou até usá-las para fazer coisas muito boas, como por exemplo uma fogueira bem quentinha no frio. Tiago usou esses exemplos para falar pra gente o quão é importante a gente ter controle sobre a nossa língua, a gente ter controle sobre as nossas palavras, porque as nossas palavras, elas podem machucar bastante. Muitas vezes, quando a gente não tem controle, a gente acaba falando coisas que a gente não queria falar, a gente acaba machucando outras pessoas e às vezes até desrespeitando. É por isso que é importante a gente controlar isso, e vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso nas aulas de hoje. Então não percam! Um beijo, crianças! Até semana que vem!